quando uma determinada comunidade, e portanto falamos de hebraimita, efraimita, enfim, um Israel dividido de forma comunitária ou nomandista entre uma elite patriarcal, uma elite sacerdotal e os operadores e operários do campo, fica evidente que essa forma artística, ainda que não diretamente muito retórica, vai mostrando como cada contador de histórias ia individualmente formando o seu papel à medida do poder das suas próprias mãos. Ou seja, uma seria a história dos vencedores, outra a dos perdedores. Qual história você acha que irá se legitimar como verdadeira? Isso é um marco de todas as civilizações onde a narrativa mítico-literária em diversas formas e gêneros como cosmogonia, teogonia, uma narrativa mito-poética, um discurso místico, vai se construindo. Vamos entender isso então de uma forma agora mais detalhada. A mesma impressão que nós temos também é produzida pela comparação das 3 versões daquele incidente do rapto da esposa de um patriarca por um rei estrangeiro, no capítulo 12, versículo 10 a 20, e depois no capítulo 20, ao versículo 1 e 18. Mas aí você vai dizer, professor, mas e esse interregno de tempo? Porque nós temos o capítulo 26 e 11 com uma versão um tanto diferente, adaptada. E agora? Então veja que quando olhamos para o mesmo livro, para capítulos distintos, que tratam justamente das mesmas narrativas, obviamente características de uma história que está sendo recontada, reeditada originalmente, e que vai mostrando um estágio não de transmissão oral. Não. Quem leu a história circulou. Não poderia criar uma história como uma oposição, vamos dizer assim diretamente, se na verdade não há como se falar que uma narrativa de 1 século ou 2 séculos tenha chegado absolutamente sobre a mesma perspectiva ou a mesma forma gerações depois. Não. Os textos circulavam, mas não circulavam entre as camadas, vamos dizer, iletradas, sobre as camadas que detinham o poder. Então veja que essa localização do incidente de Gerar em vez do Egito, olha só, e o nome de um rei, 2 versões posteriores mantiveram a tradição mais primitiva, de modo que a dependência literária direta destas relações mostram a mais antiga parece totalmente impossível. Portanto, não há de se falar em tradição oral, filho. Claro que não. Não e não. Agora, vamos entender neste primeiro vídeo os aspectos históricos da própria tradição. Veja, as tradições do Gênesis contêm um elemento de história autêntica. Por história autêntica, eu não estou me falando fato histórico. Falo de mito narrativo. Do mito quanto narrativa verdadeira. Ou seja, não há um fato histórico. Isso, evidentemente, exclui-se. Mas a narrativa o mito quanto narrativa verdadeira é provável. O que quer dizer? A lenda não é necessariamente uma ficção, uma vez que a partir dessa construção ela faz parte do próprio desenvolvimento da história que tenta explicar. O termo é transsignificar a própria realidade vivida desta comunidade. Significa, embora as narrativas não possam ser tratadas como um documento histórico em sentido estrito, seria estranho se os diversos ingredientes que entram nessa sua composição não houvesse alguma rememoração verdadeira de eventos de um passado remoto. Agora, é evidente que isso não se dá por um aspecto, vamos dizer, de memória cronológica que vai passando. Evidentemente que não. Ok? Agora, nós temos que considerar que até realmente um determinado ponto, nós podemos afirmar que a narrativa é uma narrativa histórica quanto um elemento verdadeiro da tradição.
há 3 maneiras pelas quais uma tradição oral e, portanto, lendária pode produzir resultados históricos. E é aí que está. Quando as pessoas leem o Gênesis e acreditam, por exemplo, que a cobra falou e que houve uma sessão espírita e que, por consequência, de fato, um ser espiritual dito Satã ou o diabo, seja lá como queira, usou uma serpente para levar um homem a uma queda, isso demonstra o quanto a ignorância, a falta de conhecimento da ciência social, humana, dos métodos de análise de um documento literário estão muito distantes daqueles que acreditam que essas narrativas são factuais, são reais, que os fatos aconteceram tal como narrados. Aliás, e que não se trata nem mesmo de uma ressignificação, mas de uma transsignificação. Então, para falar neste momento, neste primeiro vídeo, neste capítulo, sobre como de fato essa tradição ela vai reformulando e produzindo esses resultados, vamos falar sobre a retenção na memória popular daquilo que é produzido traditivamente através de documentos, a partir de escritas. Porque se eu afirmo que existe uma tradição oral que remota 2 milênios ou 1 milênio e meio e que aquilo que está no texto é legitimamente verdadeiro e, portanto, quanto narrativa, no sentido histórico, eu, na verdade, não estou fazendo ciência. Eu não estou fazendo uma análise. Haja vista, observe, que é impossível, seria um fenômeno da neurociência, da neurolinguagem ou coisa do tipo, afirmar que alguém de fato positivou ou escreveu uma narrativa de 2 milênios, tal como apresentada nos textos bíblicos. Então, o que tem é uma retenção popular dessa tradição que vai passando intervencionalmente, ok? E vai causando determinados eventos, mudando personalidades reais. Opa, peraí, professor. O senhor fez aspas reais. Eu disse, as figuras transsignificam as figuras históricas. As figuras chamadas personagens não existiram. Por trás o que existe é uma tradição, um evento. E é este evento que assume justamente essa representação da narrativa quanto mito. Então, por personalidades reais, não estamos dizendo que Abraão existiu, que Adão existiu, ainda mais Adão. Não estamos aqui querendo afirmar, por exemplo, que teve um cara que andou com Deus e escafedeu-se. Não. Então, você gostou deste vídeo? Quer ter acesso exclusivo a este conteúdo e outros conteúdos? Então, seja membro exclusivo modalidade 1 e modalidade 2. Assim, você terá acesso irrestrito a uma playlist com mais de 400 horas com os mais variados temas, desde Antigo Testamento, Novo Testamento, cristianismo, paleocristianismo, judaísmo do Segundo Templo e muito mais. Aulas super especiais, onde você irá aprender profundamente tudo o que diz respeito a historicidades bíblicas. Portanto, vem para cá, seja membro exclusivo, usufrua deste conteúdo e compartilhe também o conhecimento com pessoas à sua volta. Assine hoje o nosso plano, modalidade 1 ou 2, e passe a gozar desses privilégios imediatamente. Você também terá descontos nos meus livros, esboços, aulas exclusivas preparadas somente para membros. Então, gostou? Venha fazer parte do clube de membros aqui do canal Professor José Alessandro Neves.